estreou nos 2 primeiros episódios da segunda temporada, os episódios do casamento em Canterlot, onde ela sequestrou e prendeu a Candace pra fingir ser ela e se casar com Shiny Armor, e assim conseguir dominar a Equestria com seu exército de Changelings. E já na sua estreia, temos uma noção de seu cargo em Equestria, pois ela é a rainha/governadora do reino dos Changelings. Mas ao decorrer da série, a partir desse episódio, é mostrado que ela tinha um sistema de governo bem autoritário com seus súditos, que eram praticamente seus servos. Mas pela primeira, e não última vez, o seu plano falha, até que inesperadamente, no final da 6ª temporada, ela retorna. E aqui ela volta com um plano que quase deu certo, pois ela consegue sequestrar as princesas, as Many Six, e conseguiu substituí-las com os Changelings. Então cabe a Starlight, Trixie, Thorax e Discordia se juntarem e derrotá-la. E eles realmente conseguem. E todos os Changelings, seus súditos, mudam fisicamente as suas formas, a partir do ponto que eles começam a dar amor e não roubar. A Starlight até oferece dar uma segunda chance a Chrysalis, depois que todo o reino dela desaba, literalmente, mas ela recusa na base do tapa e foge. E ela retorna brevemente em um episódio da 8ª temporada, onde ela se disfarça de fotógrafa apenas para poder roubar fios de cabelo de cada uma das Many Six e criar clones delas. Mas acaba rolando a maior confusão, onde as Many Six acabam indo acampar no meio da floresta. Elas se deparam com os clones, mas não percebem que são clones. Sem falar do fato de que os clones são extremamente inúteis e chega um ponto onde eles tentam se rebelar contra a Chrysalis, mas acabam sendo derrotados nessa cena bizarra. E não tivemos notícia da Chrysalis até a 9ª temporada, onde ela acabou se tornando uma das principais vilãs da série a partir desse ponto, já que ela se juntou com a Cozy Glow, o Tyrek e o Krogar. E por incrível que pareça, essa aliança realmente deu algum resultado, pois os 3 conseguem roubar o sino do Guragar. E para ativar os poderes do sino, eles tiveram que bolar um plano para invadir a biblioteca do castelo de Canterlot e achar um livro que explicava como desbloquear os poderes. Então eles usufruem do poder do sino. E na parte 1 do episódio Fim do Fim, a Chrysalis aproveita que ela está extremamente poderosa, enfrenta a Starlight e a derrota. E na parte 2, os 3 são derrotados e são petrificados para sempre. Bom, pelo menos até agora, pois na G5 não tivemos nenhuma notícia deles. Vale mencionar também na 5ª temporada, onde é mostrado que em um universo alternativo, a Chrysalis conseguiu dominar a Equestria, e a Zecora teve que unir um grupo de rebeldes. Mas isso não é algo que faça parte da linha do tempo do desenho. Primeiramente, é importante ressaltar que o Tyrek não é um personagem original de A Amizade é Mágica. Ele já existia desde os anos 80, com aquele desenho antigaço de My Little Pony, onde ele queria escravizar pôneis e espalhar a noite eterna por Poneylândia, bem coisa da Nightmare Moon, saca? E ele não só escravizava pôneis, mas humanos também. E a intenção dele era transformar esses pôneis e esses humanos em criaturas feias e deformadas. E um personagem que é bem importante para a história do Tyrek, mas que mudaram completamente a história dele, é o Scorpan. Na versão antiga desse filme dos anos 80, o Scorpan era um príncipe humano que o Tyrek sequestrou e transformou em uma criatura bizarra. E ele ajuda os protagonistas a derrotar o Tyrek, e ele voltou à sua forma humana. Mas na G4, ou A Amizade é Mágica, como você preferir chamar, a história dos dois é bem diferente. Pois nesse filme de 1980, o Tyrek era um Lorde das Trevas, e o Scorpion era praticamente o servo dele. Mas no Amizade é Mágica, a conexão entre os dois foi totalmente mudada, já que no Amizade é Mágica, os dois são irmãos. E a história conta que o Tyrek e o Scorpion foram pra Equestria pra roubar a magia dos pôneis, porém o Scorpion acaba se apaixonando pelo estilo de vida dos pôneis. Então, ao invés de dar continuidade pro plano do seu irmão, ele resolve dedurá-lo para Celeste e pra Luna. Então elas o prenderam. E não sabemos ao certo o que aconteceu com o Scorpion depois disso. A única coisa que sabemos é que ele voltou para sua terra natal. Podemos não saber o paradeiro do Scorpion, mas o do Tyrek sabemos até demais. A primeira vez que o Tyrek apareceu na série foram nos últimos 2 episódios da 4ª temporada. O Tyrek conseguiu escapar do lugar onde ele estava preso. E caso eu não tenha mencionado, o Tártaro é o nome do lugar onde ele estava preso, tá? E mesmo com essa forma de maracujá de gaveta todo velho e fraco, ele consegue roubar a magia de um unicórnio que estava dando bobeira num beco de Canterlot. Mas enquanto ele estava sugando a magia daquele unicórnio que eu acabei de mencionar, o Discord aparece tentando impedi-lo, mas o Tyrek consegue fazer a cabeça dele, falando que o Discord com esse papo de amizade estava ficando muito parecido com o Scorpion, e que trair os seus amigos era 1000 vezes mais gratificante, e o Discord é facilmente convencido com esse discurso falso, e começa a ajudar o Tyrek a roubar a mágica dos pôneis, até que ele fica forte o suficiente para roubar a magia dos alicórnios. Então isso faz que as princesas tomem uma prevenção, transferindo seus poderes para Twilight e mandando ela se esconder.
pois elas acreditavam que o Tyrick não sabia da existência de uma quarta princesa. E o previsto aconteceu. O Tyrick consegue encontrar as princesas, mas essa parte do plano dele não funciona, pois elas estavam sem os poderes. Então ele mete um dane-se e manda elas pro Tártaro. Então o Tyrick resolve dar um medalhão de presente pro Discordia, falando que pertencia a alguém próximo a ele. Isso só vai ser revelado mais pra frente no episódio, mas esse medalhão pertencia ao Scorpan. E após ele dar esse presente pro Discordia, ele acaba vendo na vidraçaria do castelo de Canterlot uma ilustração da Twilight. E ele questiona se tinha mesmo uma quarta princesa, e o Discordia confirma. E o Discordia ainda por cima leva o Tyrick pra Ponyville. Olha, eu preciso me justificar agora. Eu sempre falo que o Discordia é um dos meus personagens favoritos e tal, mas quando eu digo que eu gosto dele é por causa das piadas, o senso de humor e tal. Pois de personalidade e atitude, esse bicho não presta. E quando eles chegam em Ponyville, o Tyrick sequestra as amigas da Twilight e rouba toda a magia delas. Isso o torna maior, literalmente, e mais poderoso. E o Discordia fica todo animadinho, falando uma tipo, parça, a gente vai dominar a Equestria juntos. Mas o Tyrick passa a perna nele, roubando sua magia também. E o Tyrick praticamente admite que só usou o Discordia por interesse, e que agora ele não tinha mais nenhuma utilidade. E ele também fala que ele só deu aquele medalhão pro Discordia, pois ele o considera tão inútil quanto o Scorpan. E agora chega o ponto mais importante do episódio, quando o Tyrick encontra a Twilight. Os dois começam a ter uma baita briga de magia, a biblioteca onde a Twilight morava foi destruída no processo, e não só a biblioteca, pois esse duelo de magia causou uma devastação indescritível. Até que o Tyrick dá uma pausa na luta, com uma proposta pra Twilight. Ele oferece uma troca, onde ele iria libertar as amigas da Twilight em troca dos poderes de alicórnio dela. E ela aceita. E após essa escolha, o Tyrick suga toda a mágica da Twilight, o deixando ainda mais poderoso. Porém, nem tudo está perdido. O Discordia fica tão grato pelo ato da Twilight de o libertar, e o considerar um amigo também, que ele decide dar a ela o medalhão do Scorpan. E ela acaba descobrindo que o medalhão era a última chave que faltava para abrir o baú da Árvore da Harmonia. Então elas acabam virando essa versão hiper poderosa delas, que quase me deixou cega de tanto brilho e cores, e elas derrotam o Tyrick, o prendendo novamente. Durante várias temporadas o Tyrick não apareceu fisicamente, ele foi apenas mencionado, mas ele acabou voltando na 8ª temporada, onde as Many-Six vão até o Tártaro, onde o Tyrick está preso, pra confrontá-lo, já que elas achavam que ele estava roubando magia dos pôneis de novo. Mas ele não tinha nada a ver com esse caso. Entretanto, ele revela uma coisa importante. Ele e a Cozy Glow realmente planejaram fazer isso. E nesse mesmo episódio é revelado que era a Cozy Glow mesmo que estava roubando a mágica dos pôneis. Porém, depois dessa revelação, as Many-Six acabam ficando presas no Tártaro junto com ele, e ele acaba cedendo e ajuda elas a escapar de lá, depois que a Pinkie Pie enlouquece ele. E no final desse mesmo episódio, que caso eu não tenha mencionado são os últimos 2 episódios da 8ª temporada, a Cozy Glow é presa no Tártaro também. E com ele aconteceu uma coisa bem parecida com a Chrysalis, que eu expliquei no último episódio dessa série. Ele se junta com Grogar, Cozy Glow, Chrysalis e brevemente o Rei Sombra para achar o sino do Grogar e conseguir a sua vingança. E vários episódios da 9ª temporada é focado nele e o seu trio espetacular, indo atrás do sino de Grogar e desbloqueando os poderes dele, assim tornando os 3 extremamente poderosos. E uma das primeiras coisas que ele faz assim que ele consegue drenar toda a mágica do sino é derrotar os pilares de Equestria. Mas essa onda de vitória não dura muito pros 3, já que eles são petrificados para sempre. Agora, sobre a personalidade do Tyrick, não temos muito o que falar, além de mau e vingativo. Ele também despreza muito a ajuda daqueles que estão ao seu redor, porém essa característica foi sumindo com o tempo, já que ele começa até a gostar um pouquinho da companhia da Chrysalis e da Cozy Glow, e aprende até mesmo a cooperar com elas. Mas isso não anula sua sede de vingança. E vale mencionar também a sua aparição nos quadrinhos. Na série já temos uma pequena noção da origem dele, mas nos quadrinhos tivemos uma pitada a mais de complexidade, pois é mostrado que o Tyrick e o seu irmão eram filhos do rei e da rainha de sua terra natal. Porém, quando o Tyrick ainda era bem jovem, ele começou a se interessar bastante na magia dos pôneis, através de um ancião chamado Sendak. Porém, ele tentou roubar a magia de um unicórnio, por influência desse tal de Sendak, mas dá tudo errado. O Sendak acaba sendo preso numa mina, como forma de castigo, e o Tyrick fica confinado dentro do castelo dele, como se fosse aqueles adolescentes rebeldes que tem que ficar de castigo no quarto. Bom, mas foi isso. Essa foi a história complexa e bem completa do Lord Tyrick. Ela apareceu pela primeira vez na 8ª temporada, a penúltima do desenho, onde o foco principal do episódio é sobre as Skirmar Crusaders tentando entrar para a Escola da Amizade, e durante esse processo, elas decidem ajudar a Cozy Glow.
onde ela explica que ela estava tendo muitas dificuldades com as tarefas da Escola da Amizade, então as Skirmar Crusaders resolvem ajudar ela, ensinando valores, amizade, etc. Então chega um dia muito importante, onde a Cozy Glow teria que fazer uma prova sobre tudo aquilo que ela aprendeu, mas ela vai muito mal no teste, e a Twilight fica brava com as Skirmar Crusaders por causa disso, já que elas supostamente teriam ensinado errado pra ela. E falem o que quiser, fãs da Twilight, mas ela foi muito babaca nesse episódio, tá? Pois ela tirou uma conclusão extremamente precipitada sobre as Skirmar Crusaders, que ela já conhece há anos, e eu acho que a esse ponto ela saberia que elas nunca fariam uma coisa dessas, e ainda por cima meio que proíbe elas de entrar na Escola da Amizade. E a Cozy Glow vê que ela fez besteira, então ela admite pra Starlight que na verdade ela forjou o resultado do teste, que ela errou de propósito. Pelo que eu entendi no plano, que é bem burro pra falar a verdade, a Cozy Glow queria que a Twilight visse que as Skirmar Crusaders não ensinaram ela bem sobre a amizade, para que assim elas pudessem entrar na Escola da Amizade. E de novo, eu acho um plano bem falho. Mas enfim, ela resolve confessar isso pra Twilight também, que resolve desbanir as Skirmar Crusaders da Escola da Amizade. E a princípio, nesse único episódio, já dá pra perceber alguns traços de manipulação da Cozy Glow, pois de início ela não hesita mentir sobre uma coisa que é bem séria pra falar a verdade, pois se você falha num teste que fala sobre generosidade, amizade e honestidade, eu estou seriamente preocupada com você. E sem falar que ela está chorando depois de falhar no teste, o que é claramente uma atuação, já que ela não falhou de verdade no teste. A partir desse episódio, nos é mostrado que agora a Cozy Glow meio que trabalha, entre aspas, na Escola da Amizade, já que ela ajuda a Twilight com algumas encomendas e alguns documentos da escola. Apenas mais pra frente na temporada, que a sua máscara de boa samaritana começa a cair. E apenas os últimos 2 episódios da 8ª temporada, que a sua natureza vilanesca é revelada. Onde a Twilight percebe que tem algo estranho acontecendo com a magia, e então ela e as Many Six vão até o Tártaro, que era onde o Tyrek estava preso, para confrontá-lo, pois elas achavam que ele que estava por trás disso. Porém, quando elas chegam lá, como eu expliquei no último vídeo, o Tyrek explica que esse lance da magia não era culpa dele, mas sim da sua amiga por correspondência. E essa tal amiga não é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Cozy Glow, que aproveitou da situação que as Many Six não estariam na Escola da Amizade para organizar uma rebelião estudantil contra o superintendente. E não só isso, ela também prendeu a Starlight, que antes disso era ela que estava no comando da escola, e ainda por cima rouba os artefatos da Escola da Amizade, que no caso são itens que foram mostrados em algum outro episódio da 8ª temporada, mas esse não é o assunto principal. E quando os alunos da Escola da Amizade veem aquela cena da Starlight presa, ela diz que os culpados foram os Young Six, que na verdade eles que estavam querendo acabar com a escola. E todo mundo acredita. Mas o seu plano é interrompido pela Árvore da Amizade, que consegue fazer uns paranauê e devolver toda a magia. E assim que isso acontece, a Twilight e as Many Six chegam no piscar de olhos para conseguir confrontar a Cozy Glow. E ela realmente admite na cara dura que ela fez isso. Então ela é presa no Tártaro junto com o Tyrek. E na 9ª temporada, ela teve praticamente o mesmo destino do Tyrek e da Chrysalis. Ela se junta com o Grogar, o Rei Sombra, a Chrysalis e o Tyrek para conseguir achar o sino do Grogar. Mas ela e o seu trio resolvem fazer algo diferente do que o Grogar pediu, pois ele pede para eles se juntarem e acharem o sino dele, e eles realmente acham o sino, mas eles escondem isso do Grogar, pois eles pretendem roubar a mágica do sino para eles mesmos. E eles realmente conseguem sugar toda a mágica do sino. E a Cozy Glow, com esse tanto de magia, acaba se autotransformando num alicórnio. Porém, todavia, contudo, entretanto, eles são derrotados e petrificados no penúltimo episódio da série. E essa foi a curta história da Cozy Glow. Ele fez a sua primeira aparição nos 2 primeiros episódios da 2ª temporada. Pouquíssimo sabemos sobre o seu passado. O que sabemos é que, durante uma época, ele arranjou uma namorada chamada Cosmos, e os dois juntos planejavam dominar Equestria com o caos. Porém, o Discord achava os seus métodos muito cruéis e resolveu se virar contra ela. E daí, com a ajuda de Celestia, Luna, Nova, Rei Abyssinia e Rei Aspen, eles a transformam numa constelação, aprendendo nas estrelas. Porém, o Discord resolve apagar a Cosmos da memória de todo mundo envolvido no seu aprisionamento. Daí avançamos um pouquinho no tempo. Não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Apenas sabemos que teve um período onde o Discord conseguiu espalhar o caos por toda a Equestria, até que a Celestia e a Luna usaram os elementos da harmonia para petrificá-lo. Só que séculos depois, durante uma excursão escolar, as Skirmar Crusaders começam a brigar na frente da estátua do Discordia, fazendo assim ela rachar e o Discordia voltar ativa, espalhando mais caos por Ponyville. E as Many Six percebem esse caos e vão lá falar com a Celestia, que avisa elas sobre esse lance da história do Discordia. Só que agora cabe às Many Six impedi-lo, já que a Celestia e a Luna não tinham mais controle sobre os elementos da harmonia para petrificá-lo de novo.
E por falar nos elementos, agora temos mais um problema, pois eles simplesmente sumiram. E a Twilight acredita que foi culpa do Discordia isso, e que ele escondeu os elementos da harmonia no labirinto do castelo. Só que assim que elas estavam prestes a entrar no labirinto, o Discordia aparece. E daí ele resolve tirar os seus chifres e as suas asas, para que elas não trapaceassem no joguinho dele, já que ele estava transformando essa missão em alguma espécie de desafio. Só que quanto mais elas adentram no labirinto, o Discordia fica fazendo vários joguinhos psicológicos com elas, fazendo assim elas perderem as suas essências. Inclusive, ele devolve as asas da Rainbow Dash para que ela pudesse sair do labirinto e ele ser declarado o vencedor do jogo, fazendo assim o labirinto sumir, antes mesmo da Twilight conseguir achar os elementos. Até porque naquele ponto a Twilight tinha sido a única que não foi corrompida pelos joguinhos do Discordia. Só que o Discordia faz uma revelação interessante. Os elementos nunca estiveram no labirinto, mas sim em Ponyville. E a esse ponto Ponyville já tá o puro suco do caos. A Twilight até tenta ajudar as amigas dela, descorrompendo elas com os elementos, porém não dá certo de primeira, mas depois dá certo. E elas conseguem petrificar o Discordia de novo. Mas a história do Discordia não acaba por aqui, muito pelo contrário, ela ainda tá começando. Pois na terceira temporada, no episódio Mantenha Calma e Continue Batendo as Asas, a Celestia dá uma missão para as Many Six, onde ela iria despetrificar o Discordia para que elas pudessem reformá-lo, fazendo ele ficar do bem. E durante esse tempo para a reforma, o Discordia se hospeda na casa da Fluttershy e começa a abusar muito da hospitalidade dela, pois ele descobre que independente da besteira que ele fizer, a Fluttershy sempre vai defender ele. Porém, a paciência da Fluttershy chega ao fim, e isso faz a Fluttershy ficar com muita raiva, falando que não queria mais ser a amiga dele. E isso faz o Discordia ficar arrependido, pedindo desculpas e prometendo que iria usar sua magia apenas quando for necessário pro bem. Só que na quarta temporada esse progresso não durou muito. E nos 2 primeiros episódios da quarta temporada, o Discordia volta a ser o centro das atenções, mas não por um bom motivo. Pois do nada começaram a brotar um monte de espinhos em Ponyville, as Many Six o interrogam, achando que aquilo tinha a ver com ele, mas ele nega. Então ele fala pra Twilight pedir ajuda pra Zecora. E bom, as Many Six conseguem se livrar das raízes, com os elementos da harmonia, e daí o Discordia faz uma revelação de que na verdade aquelas raízes eram culpa dele sim, mas que isso foi há muito tempo. Pois antes dele ser petrificado pela Celeste e pela Luna, ele havia plantado as sementes daquelas raízes para que elas pudessem destruir a árvore da harmonia. Mas elas só foram brotar séculos depois. E a Twilight fica pé da vida pelo Discordia não ter dito isso antes, mas aí depois ele fala que isso foi pro bem dela. Daí chegamos nos 2 últimos episódios da quarta temporada, onde ele conhece o Tyrek. Eu expliquei melhor sobre essa união dos dois naquele meu vídeo sobre o Tyrek, então vão lá ver porque lá tem bem mais informação do que aqui. Durante a quinta e a sexta temporada o Discordia protagonizou mais alguns episódios, tipo aquele onde ele tá com ciúme da nova amiga da Fluttershy, ou onde ele, o Big Macintosh e o Spike se reúnem pra jogar RPG, mas ele voltou a ter um destaque maior nos 2 últimos episódios da sexta temporada, onde a Starlight acaba descobrindo um plano da Chrysalis de dominar Equestria. Daí a Starlight, a Trixie, o Thorax e o Discordia se reúnem pra ir até a colmeia dos Changelings e derrotar Chrysalis. E já no início da 7ª temporada, os 4 recebem medalhas por terem salvado Equestria. E depois disso ele protagonizou mais alguns episódios. Não me leve a mal, são episódios bons, mas não são tão importantes pra mencionar aqui. Até que chegamos na 9ª temporada, onde já no 2º episódio, o Discordia tenta se sacrificar para ajudar as Many Six a derrotarem o Rei Sombra. E pulando mais alguns episódios dessa temporada, temos os 2 últimos, onde ficamos sabendo do maior plot twist de todos, pois o principal vilão dessa temporada é o Grogar, que estava instruindo a Chrysalis, o Tyrek e a Cozy Glow a recuperarem o seu sino e ele ter o seu poder de volta. Só que, na verdade, o Grogar nunca havia retornado. Era o Discordia disfarçado esse tempo todo. Só uma perguntinha. Por quê? Simples. Ele queria criar um problema grande o suficiente para que a Twilight resolvesse e criasse responsabilidade para governar Equestria. Eu ainda não sei por que a Twilight ainda não pediu uma ordem de restrição contra o Discordia. Porque, sério, esse bicho só inferniza a vida dela. Só que esse plano dá terrivelmente errado, pois os 3 principais vilões dessa temporada se viram contra o Grogar/Discordia e roubam toda a magia dele, antes mesmo deles descobrirem que era o Discordia. E por causa disso eles fazem a maior doideira, aprisionam o Discordia com as Many Six, mas enfim, acontecem coisas e elas conseguem derrotar o trio principal de vilões.
e o Discord ajuda a Celeste e a Luna a petrificá-los. E no último episódio da série, quando nos é mostrado todas as personagens já mais velhas, nos é mostrado o Discordia. E ele tem passado bastante tempo com a Fluttershy. Ele inclusive até mesmo traz um lanchinho pra ela. E a saga do Discord acaba por aqui. Tudo começou há muitos e muitos séculos atrás, na época que as irmãs Celeste e Luna reinavam Equestria em paz. A Celeste era responsável por levantar o sol e a Luna era responsável por levantar a lua. Porém, com o tempo, a princesa Luna começou a sentir inveja da própria irmã, pois os pôneis ficavam acordados, se divertiam, brincavam durante o dia, mas durante a noite que ela trazia, eles dormiam. E então, tomada pela inveja, a princesa Luna acabou se transformando na Nightmare Moon, a protagonista do nosso vídeo. Ela pretendia fazer com que a noite durasse para sempre. E o legal é que no segundo episódio da quarta temporada, a Twilight acaba presenciando o exato momento em que a Luna vira a Nightmare Moon. E ela também acaba vendo a derrota da mesma, quando a Celeste usou os elementos da harmonia para prendê-la na lua. E como mostrado em um dos quadrinhos, enquanto a Luna estava na lua, ela acabou conhecendo algumas criaturas que eram responsáveis pelos sonhos dos pôneis. E ela chegou lá sedenta por vingança, querendo invadir os sonhos da Celestia, porém ela não conseguiu, pois aquelas criaturas avisaram para ela que a mente da Celestia estava protegida com mágica. Então a Nightmare Moon teve outra ideia. Ela invadiu o sonho de um pônei aleatório e fez ele ter um sonho em que a Celeste era completamente maluca e do mal. E por causa disso, esse pônei começou a espalhar para todo mundo em Canterlot, ao ponto de todo mundo começar a adotar aquilo como verdade. E então a Celeste teve que tomar medidas drásticas. Eu não sei exatamente como ela fez isso, mas ela usou a sua magia para fazer os pôneis acharem que tá tudo bem. Então a Nightmare Moon acaba enxergando uma oportunidade de atacar. Pois para manter esse feitiço que a Celeste estava usando para manter todo mundo calmo, aquela barreira que estava na mente dela acabou se desfazendo. Então a Nightmare Moon conseguiu invadir os sonhos dela. Ela até tenta de primeiro atacar a Celeste, deixando ela com medo, porém a Celeste sabe que aquilo é apenas uma ilusão. Então a Nightmare Moon começa a apelar e usa o medo mais profundo da Celeste contra ela. Uma imagem da princesa Luna totalmente triste e abandonada na lua. E isso quase dá certo. A Celeste fica afetada por um momento, porém ela consegue expulsar a Nightmare Moon com muita facilidade. E daí chegamos nos 2 primeiros episódios da série. A Twilight acaba lendo um livro sobre essa história das irmãs princesas, e ela acaba descobrindo que a profecia de que a Nightmare Moon iria voltar estava quase se realizando. E quando ela alerta a Celeste sobre isso, ela resolve mandá-la para Ponyville, porque ela estava estudando demais. E durante o festival que estava sendo planejado em Ponyville, a Nightmare Moon acaba retornando. E ela pretende voltar a pôr em prática aquele plano de fazer a noite durar para sempre. Mas a Twilight e o seu grupo recém-formado de amigas pretendem chegar até os elementos da harmonia e impedi-la. Porém, durante o caminho até chegar nos elementos, a Nightmare Moon vai colocando obstáculos no caminho delas. E vamos concordar, a Nightmare Moon é péssima criando obstáculos, pois o que era mais para atrapalhar as Mini-Six e possivelmente matar, acabam ajudando elas. Mas enfim, elas chegam nos elementos da harmonia, se deparam com a Nightmare Moon, e quando elas achavam que estava tudo perdido, a Twilight faz um discurso. E com os elementos, elas conseguem derrotar a Nightmare Moon, lhe transformando na Luna novamente. Tivemos um episódio lá na segunda temporada, e mesmo que esse episódio em geral não agregue muito na história da personagem, através dele ficamos sabendo de uma coisa bem interessante. Durante o tempo em que a Luna estava presa na lua, o povo de Equestria criou um feriado em homenagem a Nightmare Moon, que é praticamente uma espécie de Halloween, só que feito com a intenção de homenagear o medo que os pôneis tinham da Nightmare Moon. E isso não conta exatamente como parte da história da Nightmare Moon, mas no último episódio da quinta temporada, quando a Twilight e o Spike não conseguem impedir que a Starlight mude a linha do tempo de novo, eles acabam se deparando com uma realidade onde a Nightmare Moon conseguiu derrotar a Celestia. Agora ela e somente ela governa Equestria, com a escuridão eterna. Porém a Twilight simplesmente vaza e volta no tempo para confrontar a Starlight de novo e de novo. E agora na sétima temporada, no episódio Um Problema Real, temos o último episódio onde a Nightmare Moon tem um foco maior. Nesse episódio, a Starlight é convocada pelo mapa para resolver um problema de amizade no castelo das Irmãs Princesas. Eram as próprias Irmãs Princesas que estavam tretando entre si, pois ambas não conseguiam valorizar o trabalho uma da outra. E então a Starlight, sem saber como resolver a situação, decidiu simplesmente trocar as Curie Marks das duas.
para que ambas entendessem como funciona a vida de cada uma. E bom, a Luna passa o dia fazendo as tarefas da Celestia, daí chega a hora da Celestia fazer as tarefas da Luna, durante a noite. E a Celestia acaba se deparando com um pesadelo da Starlight, onde a Luna volta a ser a Nightmare Moon, só que ela também sonha em que a Celestia também acaba tendo sua versão Nightmare Moon. Agora ela é a Daybreaker. E as duas começam a brigar no sonho. Então a Celestia e a Luna, após entenderem as suas diferenças, elas conseguem derrotar as duas, a Daybreaker e a Nightmare Moon. E essa foi a história da Nightmare Moon, a vilã que deu início a tudo que conhecemos na série. A história do Rei Sombra começou quando ele, ainda potrinho, foi encontrado no meio de uma nevasca, mas ninguém, nem mesmo eles, sabiam de onde ele veio, pois ele foi encontrado com algum tipo de amnésia. Ele passou a ser chamado de Sombra, pois essa era a única palavra que ele sabia falar, então ele foi mandado para um orfanato, onde ele teve uma certa dificuldade em acompanhar as aulas dadas por lá, pois ele não conseguia falar nenhuma palavra além de seu próprio nome, mas com muito esforço e aulas extras, ele conseguiu aprender a se comunicar com os outros potros do orfanato. E aqui ficamos sabendo o quão babacas são esses pôneis de cristal, pois eles julgavam e se afastavam do Sombra, por ele não ter pelagem de cristal e por não ter Cutie Mark. Mas essa solidão não durou por muito tempo, pois nos é introduzida a Radiant Hope, uma das, se não a personagem mais importante para essa história. Ela se tornou uma grande amiga do Sombra, pois ela também sofreu um certo bullying no orfanato, e então os dois se tornaram inseparáveis. A Hope até mesmo introduziu o Rei Sombra a Crystal Fair, que é um evento em homenagem ao Coração de Cristal, para que os pôneis de cristal espalhem amor e assim protejam o coração. Ela contou pra ele que esse era o seu evento favorito, pois lá os pôneis podiam ir até o Coração de Cristal e enxergar o seu destino. Então Sombra sugeriu que eles fossem ver juntos o coração antecipadamente antes da Crystal Fair. Ao olhar pro coração, Hope viu que ela estava destinada a se tornar uma majestosa princesa. Mas Sombra viu que o seu destino era coberto por sombras e perversidade. E com medo e vergonha de seu destino, ele não contou o que viu para Hope e nem para a Princesa Mori. E caso você não conheça a Princesa Mori, ela foi a primeira governante do Império de Cristal. Naquele mesmo dia, a Princesa Mori veio conversar com eles sobre suas visões do futuro. Ela ressaltou várias vezes que as previsões que o coração fazia não deveriam ser levadas tão a sério, pois era assim possível alterar o seu destino se você quisesse. Uma pena que ela estava muito enganada. O dia da Crystal Fair oficialmente chegou, porém a Radiant Hope não pôde aproveitar, já que o Sombra estava passando muito mal, e ela decidiu ficar ao seu lado enquanto ele não melhorasse. Mas isso foi se repetindo por vários anos. Ano após ano, no exato dia da feira, o Sombra ficava muito mal, e a Radiant Hope deixava de ir para tomar conta dele. Mas em um ano específico, a situação do Sombra piorou muito, pois ele começou a literalmente desintegrar. Então Hope, em uma tentativa de salvá-lo, lhe lançou um feitiço de cura, o qual foi tão poderoso que lhe fez ganhar sua Cutie Mark. E assim Hope descobriu que tinha grandes habilidades para a medicina. E isso chamou a atenção da própria Princesa Celestia, que a convidou para estudar em sua escola para unicórnios superdotados. Quando Hope foi anunciar a novidade para o Sombra, ele se irritou ao saber que ela teria que deixá-lo. Então ele fugiu para o meio da nevasca, onde por lá ele escutou uma voz. Era um cristal que dizia ser a sua mãe. O cristal disse que o Sombra não era como os outros pôneis, ele era um pônei das sombras. E o Rei Sombra deduziu que era por causa disso que ele passava tão mal nos dias da Crystal Fair, já que era o dia em que o Coração de Cristal estava mais forte, e a magia que ele emitia era prejudicial a ele, já que os seus poderes de pônei das sombras estavam adormecidos. Então o Cristal /Mãe despertou os seus poderes, e disse que os outros Umbrums, que é o nome da espécie dos pôneis da sombra, estavam esperando por ele, para o tornarem seu líder. Mas que primeiro ele teria que tomar posse do Coração de Cristal. Durante o roubo, a Princesa Mori chegou e tentou impedi-lo de uma forma bem pacífica. Mas o Sombra se irritou com ela e a fez admitir que ela sabia que era o Coração de Cristal que o fazia ficar mal. Ela confirma que ela realmente sabia disso, mas ela tenta bater na mesma tecla de que ele poderia mudar seu destino. Mas ela mal conseguiu terminar sua frase, pois o Sombra a petrificou, quebrou ela em vários pedaços e os espalhou por Equestria. Ao ver aquela cena, Hope chamou o Sombra de monstro e foi alertar Celeste e Luna sobre seus planos. Então vamos começar com mais um episódio da saga da origem dos vilões de My Little Pony.
Tudo começa na pacata cidade de Cities Hollow, que é a cidade natal da Starlight Glimmer e do seu melhor amigo Sunburst. Sobre a infância da Starlight não sabemos quase nada. O que sabemos é que ela morava com o pai. Não se sabe se tinha alguma figura materna que convivia com eles. O único parente da Starlight que conhecemos é o pai. O que sabemos sobre o seu passado é que o seu melhor amigo era um unicórnio chamado Sunburst. E de acordo com o que a Starlight conta, os dois eram inseparáveis. Porém, o destino inevitável chegou e o Sunburst conseguiu a sua Cutie Mark. E isso fez com que ele abandonasse a Starlight, se afastando dela. E assim ela passou o resto da sua infância sozinha, sem conseguir fazer nenhum amigo. E toda a solidão que ela sentia pela falta do Sunburst fez ela ter uma ideia meio torta. Então ela decidiu criar uma vila, onde todos os pôneis que moravam nela deviam ser iguais. Ninguém era pior ou melhor do que ninguém, era todo mundo igual. Pois, de acordo com o discurso da Starlight, que ela usou para manipular todo mundo daquela vila, Cutie Marks criavam muitas competições. E era por isso que os pôneis brigavam tanto. Então, se ninguém tivesse Cutie Mark, ninguém iria brigar. E uma curiosidade interessante é que enquanto a Starlight estava construindo a vila, ela pediu uma informação para Maud, a irmã da Pinkie Pie, para saber onde seria o melhor lugar para ela guardar as Cutie Marks que ela roubava das pessoas que iam morar na vila. E infelizmente não sabemos por quanto tempo a Starlight esteve sob o controle daquela vila, mas provavelmente deve ter sido muito tempo. Pois como vimos nos episódios O Mapa das Cutie Marks parte 1 e 2, no recém-formado Castelo da Twilight, ficamos sabendo da existência do Mapa das Cutie Marks, que é basicamente um mapa que detecta problemas de amizade por Equestria e chama as Many-Seeks que ele acha que seriam melhores para resolver aquele problema. E o primeiro problema de amizade que elas precisam lidar de todos é na vila da Starlight. E chegando lá, elas sentem uma atmosfera muito estranha. E assim que elas chegam, a Starlight faz uma breve introdução sobre como as coisas funcionavam naquela vila, mas as Many-Seeks não vão embora e continuam na vila até descobrir o que tem de errado nela. E daí elas conhecem um grupo de rebeldes, que contam para elas como a Starlight removia as Cutie Marks dos pôneis que viviam lá, falando que ela usava um tal de bastão da igualdade. E esse cajado da Starlight afirmava pertencer a Middlebrook, e então as Many-Seeks pedem para a Starlight mostrá-las onde ela guardava as Cutie Marks dos moradores. Mas a Starlight, que até agora parecia super tranquila e de boa, finalmente se revela, pois ela havia armado uma emboscada para as Many-Seeks. Era tudo um plano para ela roubar as Cutie Marks delas. E após isso, a Starlight meio que obriga as Many-Seeks a fazerem parte da vila, prendendo elas em uma das casas, onde elas ficaram a noite inteira escutando uma gravação da Starlight falando sobre igualdade. E então as Many-Seeks bolam um plano, onde a Fluttershy teria que fingir que estava interessada em morar na vila, para assim ela poder sair do lugar em que elas estavam presas. E daí ela acaba descobrindo uma coisa chocante sobre a Starlight, que ela era uma baita de uma hipócrita, já que ela pregava esse negócio de igualdade, que todos não devem ter Cutie Mark, mas ela em si nunca abriu mão da sua Cutie Mark. E no dia seguinte, a Starlight dá mais uma chance para as Many-Seeks fazerem parte da cidade dela, já que até então elas estavam recusando. E durante a conversa, a Fluttershy consegue jogar um balde de água na Starlight, que acaba revelando o segredo da sua falsa Cutie Mark. E ela até tenta se justificar, falando que ela precisava da Cutie Mark para tirar as Cutie Marks deles. E com toda razão, os moradores ficam pé da vida com a Starlight. Então ela decide fugir com as Cutie Marks das Many-Seeks. E por causa disso, as Many-Seeks, com a ajuda dos rebeldes, vão atrás da Starlight para conseguir detê-la. E eles conseguem, não recuperando apenas as Cutie Marks das Many-Seeks, mas de todos os moradores. E no final do episódio, a Starlight some. Não temos notícias dela até o último episódio da 5ª temporada. Mas antes desse episódio, ela já havia aparecido em outros 2 episódios da 5ª temporada. O Fazendo as Pazes, onde ela aparece no mesmo restaurante que a Twilight, e em Como Fica o Discórdia, onde ela aparece bem escondida em um arbusto em Ponyville. Mas voltando à nova Cutie Mark, enquanto a Twilight fazia uma palestra sobre amizade, ela acaba percebendo a presença da Starlight no meio da plateia. Para quando ela chegasse no castelo, ela descobrir que a Starlight estava esperando por ela. Daí ela mostra um pergaminho que ela adquiriu que conseguia fazer ela viajar no tempo, mais especificamente para o dia onde as Many-Seeks ganharam suas Cutie Marks simultaneamente, graças ao arco-íris supersônico da Rainbow Dash. E a intenção da Starlight era voltar nesse dia e impedir a Rainbow Dash de realizar o arco-íris supersônico, para assim as Many-Seeks não conseguirem suas Cutie Marks e ela poder se vingar delas. E ela consegue fazer isso. E quando a Twilight e o Spike voltam para o presente, acontece o famoso efeito borboleta, pois ao invés do presente que conhecemos que vimos durante a série, aqui Equestria vive em um cenário de guerra, pois como a Starlight impediu a Rainbow Dash de realizar o arco-íris supersônico, as Many-Seeks não ganharam as Cutie Marks, fazendo assim elas nunca se conhecerem. E isso fez com que o Rei Sombra conseguisse dominar Equestria, já que as Many-Seeks não estavam lá para impedi-lo quando ele retornou.
E como o Spike estava com o pergaminho guardado, ele e a Twilight conseguem voltar pro exato momento onde a Starlight tentava mudar o passado com a Rainbow Dash. Mas eles fazem isso várias vezes, e eles nunca conseguem impedir a Starlight, criando assim vários futuros extremamente caóticos, onde algum vilão diferente consegue dominar a Equestria. Mas eles chegam num ponto onde a Twilight finalmente tenta conversar com a Starlight sobre isso que ela estava fazendo. Mas a Starlight não quer nem saber disso, e impede mais uma vez a Rainbow Dash de realizar a manobra, assim mudando o futuro de novo. Mas dessa vez a Twilight leva a Starlight junto pra ela ver as consequências do que ela estava fazendo, mostrando pra ela uma Equestria toda destruída. E não sabemos exatamente qual vilão pode ter feito isso, mas tá aí. Graças a uma atitude egoísta da Starlight, isso poderia ter acontecido com a Equestria, mas isso não convence a Starlight, fazendo assim ela voltar pro passado mais uma vez. Mas ela os levou para um passado um pouco mais distante, para a infância dela, onde ela conta sobre a história dela com Sunburst, sobre como ela se sentia abandonada. E depois disso ela quer colocar um basta em toda aquela situação e tenta rasgar o pergaminho. E daí acabamos chegando em uma das cenas mais controversas da série, pois a Twilight faz um discurso sobre amizade e sobre como a Starlight poderia se redimir, e a Starlight se convence na hora. E a partir desse episódio, a decisão da Starlight foi definitiva, pois ela passou a ser a pupila da Twilight e realmente se tornou do bem. Você é o Stygian? Eu fui uma vez, até todos os meus amigos me traírem. Mas eu não tinha magia e nem força. Então ninguém me notava. Mas em vez de compartilhar e me deixarem ajudar, meus amigos me abandonaram. Então me tornei mais forte do que qualquer um. Para entender melhor a história do Pônei das Sombras, precisamos voltar um pouco no tempo, para 1000 anos atrás em Equestria. Pois nessa época havia um pônei chamado Stygian, que era um pônei normal até o dia que as sereias, que mais tarde ficaram conhecidas como Dazzlings, atacaram a sua vila. Então, em busca de proteção, ele viajou por toda Equestria atrás dos pôneis mais fortes e mais corajosos da época. E eles conseguiram derrotar as sereias com sucesso, as mandando para outra dimensão, sendo essa a dimensão do Equestria Girls. E assim o Stygian acabou criando os Pilares de Equestria, que a partir daquele dia passaram a defender a Equestria de qualquer ameaça. E eles acabaram ficando muito conhecidos por isso. Mas o Stygian foi deixado de lado nessa, pois por mais que ele fosse o cabeça por trás de todo o sucesso dos Pilares de Equestria, fazendo estratégias de ataque para eles e coletando informações sobre os inimigos, quem recebia todo o crédito eram os Pilares. E assim ele se sentiu inferior e injustiçado. Então, num ato desesperado para ser notado, o Stygian roubou os artefatos dos Pilares. E a intenção dele era ir até o Pony Hang e duplicar os artefatos, para que ele pudesse usar e ter uma chance de batalhar ao lado dos Pilares. Porém, quando os Pilares descobriram sobre isso, acabou rolando um mal-entendido. E eles acharam que o Stygian queria roubar os artefatos para ele, para que ele pudesse ter mais poder. E antes mesmo dele poder se explicar, os Pilares o expulsaram do grupo. E isso fez com que ele sentisse um ódio gigantesco pelos Pilares. E isso fez com que uma escuridão tomasse conta do seu corpo, mente e alma. Assim ele se tornou o Pônei das Sombras. E o caos em Equestria estava instaurado. O Pônei das Sombras não queria atacar apenas os Pilares. Ele queria que todo mundo sentisse a sua dor, espalhando escuridão por Equestria. E os Pilares acabaram descobrindo um jeito de selar o Pônei das Sombras. Porém, para o ritual dar certo, eles teriam que se sacrificar. Mas antes dos Pilares fazerem esse sacrifício, eles acabaram deixando sementes, que mais tarde iriam desabrochar, formando a Árvore da Harmonia. Mas ok, 1000 anos se passaram, até que a Twilight libertou o Pônei das Sombras, junto com os Pilares. E ele ainda estava sedento por vingança. E a Twilight e suas amigas até conseguiram ganhar um tempinho, derrotando o Pônei das Sombras temporariamente, porém agora elas tinham que pensar no plano para bani-lo de novo. Porém, quando eles já estavam quase conseguindo banir o Pônei das Sombras definitivamente, a Twilight percebe o Stygian tentando sair desesperadamente de dentro do Pônei das Sombras. Então, para ajudá-lo, ela pula para dentro da criatura. E por lá, ela encontra o Stygian, na sua forma normal mesmo. O Stygian conta toda a história, de como ele se sentia excluído e do porquê ele roubou os artefatos dos Pilares. E quando o Stygian estava quase sendo completamente engolido pelas sombras de novo, a Twilight e a Starlight começam a conversar com ele sobre amizade e tal. E então nossos protagonistas lançam um feitiço para tirar o Stygian de dentro da escuridão. E depois disso a amizade do Stygian com os Pilares foi restaurada. E depois da 7ª temporada não tivemos mais tantas notícias do Stygian. Na 8ª temporada ele nem chegou a aparecer fisicamente. O máximo que sabemos que aconteceu com ele depois de toda aquela bagunça do Pônei das Sombras é que ele lançou uma autobiografia.
e a sua última aparição na série foi na coroação da Twilight junto com os Pilares. E essa foi a história do Pônei das Sombras.